Você já pensou em estudar fora? Tem um sonho e não sabe por onde começar? YesCast. Vida e carreira das gerações Y e Z com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida. Como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que abraça e entende as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Esse é um espaço de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E imagina só aquele sonho que dá um friozinho na barriga. É o caso da Vitória Mello. Hoje ela está com 23 anos e desde pequena sonhava em fazer faculdade no exterior. Ela estudou na St. Paul's Schools, uma escola internacional que sempre incentivou os alunos a estudarem fora. Mas a jornada já começou com alguns perrengues já na decisão de ir. O pai, uma pessoa super exigente, apoiava e acreditava que ela deveria estudar no exterior. Já a mãe não estava tão convencida assim de que a Vitória seria feliz fora do Brasil. Tinha um certo drama familiar aí na história. Um ano e meio antes de terminar o ensino médio, ela teve que botar as mãos na massa na preparação para encarar o teste ACT das universidades americanas. Contratou orientação para o processo, fez uma lista de faculdades e avaliou suas chances de entrar nas principais universidades americanas. Até que a Babson College fez os olhos dela brilharem. E não é que ela passou. Pensa só na felicidade. A fase inicial nos Estados Unidos foi uma maravilha, morar fora, festa, bares, amigos, mas de tanta animação vieram os problemas. Notas despencando, alguns quilos a mais e o semblante já não era mais o mesmo. Foi aí que ela se tocou de que as coisas tinham desandado. Conectar com as pessoas começou a ser um desafio. Se encaixar na cultura americana passou a ficar difícil. Mas ela não é de desistir, não. Para os sonhos não virarem um pesadelo, ela decidiu tomar as rédeas da situação. Sozinha, virou a sua própria mãe, literalmente. Exercícios, alimentação saudável, socializar com a galera, foco nas aulas. Se dedicou aos projetos, passou a planejar e a falar com os professores antes de escolher as matérias que iria cursar. Foi um período duro, mas que deu certo. Lá na Babson, ela se jogou no empreendedorismo, adorou as aulas práticas, o desafio de criar e gerir empresas. Aprendeu a usar dados para tomar decisões, o que foi muito útil em seu emprego na volta ao Brasil. Vitória trabalha hoje em uma startup de marketing de influência, a Brand Lovers, onde aplica todo o conhecimento adquirido de uma das melhores universidades do mundo. Ela diz que sua experiência nos Estados Unidos foi tipo conquistar superpoderes para crescer como pessoa, que não trocaria isso por nada. E está aqui para contar para a gente todos esses detalhes dessa história incrível. Vitória, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do YesCast. Muito obrigada pelo convite, Ana. E a sua história ela é muito interessante porque muitas pessoas pensam nisso, né? Será que eu estudo fora, faço faculdade no Brasil? Quais seriam as dificuldades? O que eu vou enfrentar lá? Tem muitas dúvidas a respeito dessa decisão que realmente não é fácil. E como é que foi a sua decisão? Assim, como é que foi o seu processo? Lá na sua casa já tinha aí uma divisão entre a opinião dos pais, né? O que não facilita muito porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Como é que estava o seu coração? Foi difícil? Você teve medo? Como é que foi esse processo de escolha? Eu acho que por eu ter feito uma escola internacional, sempre foi uma coisa normalizada fazer faculdade no exterior, ou na Europa ou nos Estados Unidos. O que era estranho, né, era você ficar no Brasil depois de ter feito a escola internacional. E aí, então, eu acho que foi uma coisa que eu sempre quis, sempre estava envolvida no meu dia a dia, e meu pai sempre me apoiou muito e sempre quis isso para mim, porque era o sonho dele. E eu sempre achei que eu ia fazer faculdade no exterior, desde pequenininha. Conforme eu fui crescendo, a ideia foi ficando mais tangível e eu comecei a correr atrás desse sonho mesmo, mas eu diria que eu escolhi, o que mais me puxava para fazer faculdade no exterior não era necessariamente a experiência acadêmica, mas eu tinha muita vontade de ter uma experiência independente, de morar sozinha, de morar fora de casa, e eu acho que isso foi o que mais me instigou a querer fazer faculdade no exterior. Tinha aquele lado que te puxava, né, pelo desafio, pela experiência, pela novidade, né, até da autonomia, de passar um momento ali fora. Exato. E aí você
tinha que se preparar para isso, porque tomou a decisão, decidiu ir, mas não é tão simples assim. Você se preparar para o ACT necessita assim bastante empenho. A faculdade americana, ela exige não somente o teste, mas que você tenha alguns cursos extracurriculares ou trabalho voluntariado, tem toda uma preparação. Como foi esse processo de se preparar? Você começou 1 ano e meio antes, é isso? Isso, eu comecei 1 ano e meio antes. Foi um processo super longo e super difícil. Eu diria que você tem que saber que você quer ir para o exterior antes, né? Não dá para ser no último minuto, porque você tem que se preparar. Você tem que fazer um currículo que seja atraente para as faculdades. Então, você tem que pensar nas suas atividades extracurriculares, você tem que fazer serviço comunitário, você tem que mostrar o seu interesse e comprometimento em coisas, esportes, música, por muito tempo. E além das suas notas, que tem que manter super altas para mandar para a faculdade, você também tem que fazer o processo de prova, que é a prova que na minha época era muito importante. Hoje em dia eu acredito que não seja mais. Por conta do Covid, a maioria das faculdades fizeram ser opcional mandar o seu resultado dessa prova. Mas na minha época era super importante, era uma nota de corte, então eu me dediquei super. Todo final de semana eu fazia um simulado. Além disso, você também tem que mandar para cada escola uma redação. Eles fazem algumas perguntas específicas. Por exemplo, a da minha faculdade era por que Babson? Por que você quer Babson? E além disso, tem uma redação que você escreve para todas as escolas que elas leem, que você põe todas as suas coisas, todas as suas redações num mesmo lugar chamado Common App. E aí você faz uma redação que todas as faculdades leem e eles recomendam ser uma coisa sobre você, que exemplifique você e que fale sobre a sua jornada da aplicação à faculdade. O Common App é um aplicativo em que todas as universidades americanas estão lá, então você faz um único preenchimento e você pode prestar para várias universidades, é isso? Um aplicativo? É isso mesmo. E essa redação que você está falando é quase que uma evidência do que você é a sua imagem que está ali através da redação para todas as universidades. Sim, eles normalmente recomendam que você escreva sobre algum desafio que você teve que passar por e você cresceu por causa dessa experiência ou alguma coisa que você gosta muito. Alguma coisa muito importante para você, por exemplo. E como é que foi o critério de escolher a Babson? Porque você escolheu a Babson e a Babson te escolheu, porque você passou lá, né? E deu match, que a gente fala, né? Como é que foi esse processo, os critérios para escolher? Como é que você decidiu por ela? O que você acha que você tinha de diferencial para que a Babson te escolhesse? Como que é essa escolha? Você me contou que você chegou até a visitar presencialmente a faculdade, né? Sim. Eu tive muito suporte das pessoas que estavam me ajudando a aplicar a faculdade. Eles me disseram, a partir do meu currículo e minhas notas, o que eles acham que são as faculdades que eu com certeza entraria, umas que talvez eu tenha chance e umas que não vai ser para mim, não é dessa vez. E aí eles me passam uma lista e eu, com meu pai estava muito envolvido no processo, porque também era um sonho dele, eu diria, e ele já falou, tipo, essas faculdades eu pagaria, essas não, aí a gente toma uma decisão juntos, né, sobre as faculdades que a gente iria visitar, e aí eu fui visitar todas as faculdades que encaixavam no critério do meu pai, encaixavam no meu e encaixavam. Além disso, tinha também o critério da minha mãe, que Tava fácil, hein, Vicky? Tava super, que era, no mínimo, estar no máximo 1 hora do aeroporto e ter alunos internacionais. E a gente foi visitar 7 faculdades e na hora que eu cheguei em Babson, eu senti, tipo, esse é meu lugar. Eu super me conectei com a palestra, com tudo que eles falaram sobre a faculdade e tinha todos os critérios de todo mundo. E era uma faculdade na minha lista que eu tinha a chance de entrar. Então, eu pus toda a minha energia para conseguir conquistar isso, Que legal, e deu certo, né? Que coisa maravilhosa, que Deu. bom. Né, não é um processo muito simples, né? A decisão, aí depois a preparação, que envolve também as notas da escola. Então, você teve que conciliar as notas com a preparação específica para as faculdades, porque tinha que ter boas notas, senão não entrava. Visitou todos esses critérios e entrou. E aí, só alegria. Eu imagino que deve ter dado aquela euforia, né? Sensação de conquista, de realização, conseguir entrar.
mas a história só estava começando. Agora você queria começar mesmo a sua jornada de autonomia, de adaptação lá nos Estados Unidos. Chegando lá, tudo foi uma maravilha, novidade, alegria. Mas um pouco depois você me contou que aí a coisa apertou um pouco, que você percebeu que a cultura era um pouco diferente, que até a alimentação, você disse que impactou a sua saúde, né? Que não era uma alimentação tão saudável que você estava fazendo. Como é que você enfrentou isso, Vicky? Como é que foi esse processo de enfrentar sozinha ali no país estrangeiro essas dificuldades? Assim, você teve vontade de voltar? Como é que você conseguiu se manter lá, que você foi até o final? Como você falou, eu acho que eu cheguei lá com muita expectativa de ser muito feliz, de ser tudo que eu estava esperando. E as coisas começaram a desandar rapidamente, eu diria, porque eu não estava me cuidando, eu estava só aproveitando. E como você falou, as minhas notas abaixaram, eu ganhei peso, eu não estava dormindo direito, eu não consegui fazer amizades profundas igual eu tinha no Brasil. E aí, eu acho que no meu segundo ano, no meio do meu segundo ano, eu resolvi tomar a decisão de vamos melhorar, porque desistir não era uma opção para mim. Eu queria voltar, estava muito chateada lá, mas desistir não era uma opção, porque sempre foi meu sonho. Eu tomei a decisão de ser a minha própria mãe. Eu falei, vou impor regras para conseguir consertar tudo que está de errado e viver uma vida mais saudável. E aí eu consegui, obviamente levou muito tempo, levou quase um ano de adaptação para eu mudar como eu estava vivendo para uma vida melhor e mais saudável. Mas aí, no final, no último ano, eu consegui chegar numa vida equilibrada. Depois do descontrole para o controle, no terceiro ano, né? Que foi ser uma mãe bem brava. Eu consegui ser flexível, aproveitar, mas também manter boas notas, manter uma boa vida acadêmica e manter uma vida saudável também. Explica pra gente como é que é esse sistema aí de ser a sua própria mãe e depois conseguir aproveitar a vida e ao mesmo tempo ter uma vida regrada, disciplinada e saudável. Acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo quer chegar nesse ponto. Poxa, eu quero aproveitar a vida, mas também ter disciplina, equilíbrio, me manter em forma, estar saudável. Como que você conseguiu isso, chegar depois de ter passado por só aproveitar, aí virou sua própria mãe brava, exigente, e aí você alcançou o equilíbrio e me falou que no último ano assim você aproveitou muito. Qual é o segredo de conseguir chegar nesse ponto de disciplina e também felicidade e lazer assim equilibrados? Eu acho que foi uma coisa que eu não fiz propositalmente, não foi uma decisão que eu tomei. Foi simplesmente o fato que eu tirei toda a pressão de cima de estar feliz, de ter que fazer tudo direito. Porque quando eu entrei, eram 4 anos. E aí eu achava que qualquer decisão que eu tomasse fosse permanente. Tipo, eu tinha que estabelecer minha vida lá de uma forma correta. Tinha muita pressão. Mas no quarto ano só faltava um ano. Então eu pensei, vamos aproveitar o máximo possível, e eu tirei totalmente a pressão de o que eu fazer vai ser para sempre, o que eu fazer vai ter consequências pesadas. E aí eu consegui aproveitar e levar uma vida flexível e nem no descontrole, nem no controle. Uma vida no meio termo, né? Tem um equilíbrio emocional junto, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, além das regras externas que você se colocou, mas você aliviou a pressão, aquele nível de exigência emocional, Exatamente. provavelmente, né? Isso. E Vicky, você voltou, está trabalhando agora, então eu imagino que você aprendeu uma porção de coisas de empreendedorismo numa das melhores faculdades de empreendedorismo do mundo. Acho que muita gente gostaria de estudar lá, ter acesso a esse tipo de conhecimento e desenvolvimento. Hoje você está numa startup, que nada melhor do que estar numa startup para quem aprendeu empreendedorismo. Como você utiliza esses conhecimentos da Babson aqui na sua carreira profissional? Você sente a diferença do que você aprendeu, o impacto? Eu diria que sim. Acho que a Babson era uma faculdade muito mão na massa, era muito projeto, muito trabalho em grupo. E eu acho que isso me ajudou muito a entrar na empresa com uma cultura de colaboração, que eu aprendi soft skills que me ajudaram muito nessas aulas a entrar numa empresa pequena e lidar no dia a dia com isso. E além disso, eu também
Eu fiz um curso em empreendedorismo e em análise administrativa, que me ajudou no dia a dia com o que eu faço, que é a análise de dados na empresa, com as ferramentas que eu uso a lógica que eu uso. Então, me ajudou nos dois lados. Entendi. O fato de ser mão na massa ali, a faculdade ser bastante prática, te ajuda hoje a trabalhar na área e com dados, né? Que tecnologia hoje é indispensável. Conta um pouquinho o que faz a sua empresa para as pessoas que estão ouvindo contextualizarem assim, o uso dessa análise de dados que você aprendeu lá no que você faz hoje. O que faz a Brand Lovers? A Brand Lovers é um SaaS, uma empresa de tecnologia. O que a gente faz é que a gente conecta marcas com criadores de conteúdo. Então, hoje em dia, uma marca, quase toda marca, trabalha na área de marketing com criadores de conteúdo. Só que é tudo feito manualmente. Você tem que fazer a gestão deles numa planilha, ver quem entregou conteúdo, quem não, olhar os resultados manualmente. E o que a gente faz é que a gente automatiza isso para as marcas. Ah, sim. Então, fundamental todo esse conhecimento que você adquiriu. Sim. E quais são seus planos futuros? O que você imagina daqui para frente para a sua vida? Eu acho que toda a minha experiência na faculdade, essa minha experiência no meu primeiro emprego, me ajudou a chegar mais perto do que eu acho que eu quero fazer. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar na área de luxos, numa empresa de luxos. E é um sonho meu e eu espero que um dia eu conquiste isso e tenha essa experiência. Muito bom, muito bom. Muito boa sorte para você. Muito Obrigada. sucesso no seu caminho. Obrigada. E o que você pode deixar de mensagem final para quem está ouvindo, que está pensando, considerando estudar fora? Pode ser um passo a passo, uma inspiração, alguma coisa que você gostaria de ter escutado antes de ir, que ninguém te falou? O que você pode deixar de mensagem final? Eu acho que, por mais que a gente relatou aqui momentos difíceis, né? Não seja desencorajado se esse é seu sonho. Eu acho que a experiência, além de acadêmica, é uma experiência que agrega muito para o seu crescimento pessoal. E eu acho que a gente pode ter isso em mente quando a gente está passando por momentos difíceis. Eu mesmo sabendo pelos momentos difíceis que eu passei, eu com certeza faria de novo, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Legal, é isso aí. Então, coragem para enfrentar e ir adiante, Exato. né? Mesmo com dificuldade. Exato. Muito bom. Olha, a sua história é muito inspiradora. Tirei muitos aprendizados, que eu acredito que quem está nos ouvindo também, você que está aqui nos ouve, quantas coisas aqui podem ser tiradas, dicas da Vitória, do passo a passo, da preparação. Então, ela contratou uma empresa, depois ela teve que se cadastrar num aplicativo, aí ela teve que cumprir algumas horas de voluntariado, de cursos extracurriculares, manter as notas da escola e fazer a seleção das faculdades para ver o melhor lugar que ela se encaixaria no perfil dela. E com tudo isso, ela traz aqui um nível de autoconhecimento nesse caminho. Ela estava lá dividida entre a escolha da mãe, do pai, e no fundo ela seguiu o próprio coração, aquele sonho que ela tinha, com muita coragem, porque enfrentou desafios, enfrentou dificuldades, mas ela seguiu ali firme, com bastante coragem. É muito importante a busca pelo sonho, percorrer esse caminho de procura e de enfrentamento. E ir com muita coragem, mesmo que depois você enfrente situações difíceis. E se você gostou do nosso podcast, eu te convido a compartilhar com os amigos, a se inscrever no nosso canal, Ana Paula Ornos, YesCast, e também mandar sua história, contato@anapaulaornos.com.br. Eu te espero nos próximos episódios. Até lá!